O capítulo começa quando Bahar e as crianças ouvem Sarp gritar com Peril, reclamando porque sabia que eles estavam vivos e nunca lhe contaram. Nizam diz à mãe que quer muito voltar para casa porque sente muita falta de todos. Bahar diz a ela que ela também sente falta deles, mas eles não podem sair de lá. Doruk diz que eles deveriam pelo menos ligar para eles para dizer o quanto sentem falta deles. Bahar diz que eles não têm telefone de qualquer maneira, mas Doruk diz a ele que sabe onde há um. Bahar, surpreso, pergunta onde está aquele telefone. Ao mesmo tempo, Peril, Munir e Sarp estão na sala. Peril diz que descobriu que sua família estava viva pouco tempo antes dele. Sarp diz com raiva que decidiu esconder isso dele. Peril olha para ele e pede que se coloque em seu lugar. Ele tem 2 filhos pequenos e muitos problemas. Eles passaram muitos dias difíceis juntos e ela temia que ele a abandonasse. Sarp pergunta se ela achava que ele ficaria junto se ela escondesse algo tão importante como isso. Ele achava que nunca iria descobrir e por isso queria sair do país o tempo todo. Peril responde que é verdade, eles têm 2 filhos e ela o ama. A única coisa em que ela conseguia pensar era em proteger sua família e ela sabia que enquanto fazia isso estava se metendo em problemas, mas ele também não a apoiava. Sarp diz que tudo isso aconteceu justamente porque ele ficou com ela e a apoiou. Peril diz a ele que se ela soubesse que ele ficaria com eles incondicionalmente, então ela não teria escondido dele que sua família estava viva. Ele nunca a fez sentir que era uma família de verdade, já que a sombra de Bahar sempre esteve sobre eles. Sarp pergunta se esse era realmente o motivo. Ele se sente e diz que eles não têm nenhuma lembrança de ela ter passado a noite juntos, nem mesmo quando fizeram os gêmeos, e isso porque ele estava sempre bêbado nessas horas. Ele tomou muitos comprimidos para manter a sanidade. No entanto, ele nunca a culpou por isso ou confessou a ela. Ele assumiu a responsabilidade e fez tudo o que pôde para ser um bom pai para Li e Omer. Sarp diz a Peril que sabe muito bem que ele nunca a amou, mas fez tudo ao seu alcance para mostrar a ela que se importava e não a machucava. Se agora você quiser culpá-los por não amar você, você pode fazê-lo, mas não conseguirá que ele a ame, especialmente por obrigação. Sarp corta completamente o relacionamento com Peril e avisa que a partir de agora tudo isso acabou. Peril responde que não tem mais forças para lutar e pode fazer o que quiser. Sarp, após falar com Peril, aproxima-se de Munir e diz-lhe que lhe fará apenas uma pergunta: é verdade que ele sequestrou seus filhos? Munir responde que sim. Sarp com raiva diz a ele que nunca mais quer vê-lo lá e ordena que ele vá embora. Antes de partir, Munir pergunta a Peril se ela quer que ele encontre outra casa para ela. Peril se levanta e diz que vai ficar ali mesmo. Ele não quer contar aos filhos que o pai escolheu os irmãos em vez deles quando estavam em perigo. Sarp apenas olha para ela e Munir sai de casa. No corredor, Leila os observa entrar em seu quarto nervosamente e vai verificar o quarto do chefe. Ao entrar, ela encontra o armário desarrumado e as gavetas abertas. Bahar e as crianças sentam-se na cama. Ela liga o telefone e diz que o número de Elis, mas o som toca abafado. Doruk pede que ele ligue para Seida então. Eles ouvem Peril entrando em seu quarto e Bahar disca rapidamente o número de Seida. Ao mesmo tempo, Seida está no refeitório com Atice e Henry, que os mostra o local para que ambos comecem a trabalhar. Henry os apresenta e viu que apenas olha para eles e não diz nada. Então ela lhes dá alguns aventais e diz que, como combinaram, Seida lavará a louça e Atice limpará as mesas e recolherá a louça suja. Henry também pede a Atice que se encarregue de denunciar funcionários preguiçosos. Ele dá um exemplo, chamando Evil, que apenas diz que seu primo é um verdadeiro amor. Seida recebe uma ligação, mas desliga rapidamente e Henry agradece. Enquanto ela se prepara para começar a lavar a louça, seu telefone toca novamente e Atice pede que ela atenda, pois pode ser Bahar. Seida atende e coloca o telefone no viva voz. As crianças e Bahar a cumprimentam com muita alegria. Bahar avisa Seida que eles estão bem, mas um pouco preocupados, pois as crianças viram eles na televisão e precisam saber se algo de ruim aconteceu. Atice e Seida se entreolharam e mudaram de assunto dizendo que agora estão ocupadas trabalhando no refeitório. As crianças continuam tentando conversar com eles e dizer o quanto sentem falta deles, mas de repente o telefone de Bahar toca por falta de bateria e Seida e Atice ficam perturbadas. Nizam diz que eles deveriam pegar o carregador,
mas agora não podem porque Peril voltou para a sala. Bahar diz que o importante é que agora saibam que todos estão bem. Os três deitam-se na cama e dizem que querem ir para casa agora mesmo. Seida tenta ligar para Bahar novamente sem obter resposta. Atice diz que pelo menos eles sabem que estão bem. Henry aparece atrás e pergunta se eles não tinham contado a ela que Bahar estava com sua mãe. Seida responde nervosamente que agora está com outro parente, a sobrinha de Atice chamada Yale. A Atice acrescenta que estavam muito preocupados com o seu estado e por isso preferiram que ele ficasse em casa com um médico. Henry diz que está tudo bem e sai da cozinha. Seida conta a Atice que aparentemente as crianças só viram eles na televisão, mas não sabiam de mais nada. Porém, ela espera que Bahar não descubra o que aconteceu, porque se ela descobrir seriamente ficará muito doente e nunca mais será a mesma. Ele não morrerá de doença, mas de tristeza. A Atice se pergunta o que eles deveriam fazer. Seida apenas diz a ela que se ela descobrir, sua culpa não a deixará e haverá um grande problema com Sharp também, embora ela não a culpe. Porque ela sente o mesmo, se Ellis não a tivesse protegido, ela certamente continuaria viva. Atice pede que ele não fale assim. Mas Seida diz que no final todos vão procurar algo para se culpar. Ela pega o telefone e salva o número de onde Bahar ligou. Atice apenas fica em silêncio e sai do local. Por outro lado, Peril está deitada na cama. Leila entra e pergunta se ele está bem. Peril responde que não, ainda zangado. Leila diz a ela que aparentemente Bahar e as crianças estavam em seu quarto há pouco e ela acha que eles estavam procurando seu telefone. Peril verifica o armário e percebe que o celular não está lá, então abre outra porta e diz que seu erro foi ter deixado o carregador, pois o celular quase não tinha bateria, então já deve estar desligado. Peril agradece a Leila, que balança a cabeça e sai. Peril fica pensando. À noite, Peril sai do quarto, desce e avisa Leila que sairá para tomar um pouco de ar fresco no jardim enquanto dá banho nos gêmeos. Nizam e Doruk abrem a porta e Nizam pede ao irmão que ele tenha muito cuidado e encontre o carregador enquanto ela distrai Leila. Nizam desce e pede a Leila que o deixe ajudar a dar banho em Ali e Omer. Doruk entra, abre as gavetas e guarda tudo dentro. De repente ele ouve que Peril voltou e avisa a Leila que esqueceu as luvas. Doruk nervoso apenas se esconde ao lado da cama esperando não ser visto e de olhos fechados. Peril encontra a porta aberta e o armário desorganizado novamente. Ela dá a volta na cama e vê que Doruk está em posição fetal com os olhos fechados. Peril finge que não viu, tira o carregador e deixa em cima da cama, depois vai embora. Doruk se levanta, mas fica com tanto medo que não vê o carregador e simplesmente volta correndo para seu quarto. Ao mesmo tempo, Bahar está na cozinha preparando 3 sanduíches. Sarp entra e pergunta se não vão jantar todos juntos esta noite. Bahar não diz nada e Nizam entra na cozinha dizendo à mãe que está com fome. Bahar pergunta por que suas roupas estão molhadas e Nizam conta que estava ajudando a dar banho nos gêmeos. Bahar responde que isso é muito bom. Nizam olha para o pai com um pouco de seriedade e pergunta à mãe se quando ela se casar com Arif eles também terão outro filho. Sark fica surpreso e antes que Bahar possa dizer qualquer coisa, ele sai furioso da cozinha em direção ao jardim, onde Peril também está. Ela testemunha seu marido explodir de raiva e chutar um carrinho de mão com toda a força e dizer a si mesmo que é um idiota. Seida está lavando a louça, Atice traz alguns pratos sujos e volta para o refeitório. Aí Yvil entra em foco. Ela vê que Seida lava muito bem os copos e sorrindo pede para ela não se esforçar tanto já que ela não está em concurso. Seida apenas pede que ele não se preocupe com ela. Yvil se aproxima e pergunta se ele se lembra dela. Ela era apenas uma menina e às vezes ia à cidade com os tios. Seida responde que se a conhece é Yvil, filha do tio de Henry. Yvil então pergunta por que ela não a cumprimentou quando a viu. Seida diz que nem gostava dela quando era criança, então não ficou feliz em vê-la novamente. Yvil conta a ela que uma vez ouviu dizer que ela trabalhava em uma boate, mas aparentemente ela não teve muito sucesso. Inacreditável que ele nem consiga manter um emprego como esse. Seida para de se lavar e olha para ela enquanto conta a Yvil que estudou muitos anos enquanto estava naquela boate. Porém, no final, ambos estão no mesmo lugar. A vida pode ser estranha. Yvil olha para ela sem saber o que dizer. Henry entra e manda a prima continuar trabalhando e depois pede que Seida a ignore. Yvil sai da cozinha e se senta no bar.
Atice está recolhendo os pratos das mesas onde vários clientes lhe pedem a conta e perguntam se podem fazer o pedido. Atice pede a Bill para ajudá-la e ela apenas pega o pedido de uma mesa de maneira ruim. Henry observa tudo e deve concluir o trabalho mal feito da prima. Peril volta para seu quarto e fica furiosa ao ver que Doruk saiu sem levar o carregador que ela deixou em cima da cama. Bahar está deitada com os filhos. Doruk decide contar a verdade sobre como tentaram procurar o carregador no quarto de Peril, mas infelizmente não o encontrou. Bahar entende porque a Nissan ajudou a dar banho nos gêmeos e pede que eles não façam algo assim novamente. Eles devem evitar problemas e agora o melhor é tentar dormir. As crianças dizem que está tudo bem e fecham os olhos. Seida e Atice terminam de trabalhar e Henry agradece a Atice pela ajuda, pois ela fez mais do que esperava. Atice apenas responde que fez tudo o que pôde. Seida diz a Henry que não deveria se surpreender, já que Atice trabalhou por muitos anos em um hotel de luxo. Henry pede a Atice que o ajude no refeitório esta semana, já que ele não tem muitos funcionários. Atice sorri e diz que está tudo bem. Evil pede a Henry que quando ele terminar o agradecimento precise falar com ele. Henry pede que ela espere um momento. Atice diz que Enver e Arif vieram buscá-los. Eles se despedem e saem do refeitório. Henry pergunta à prima o que ela queria dizer a ela. Evil pede que ela deixe ficar com ele por uma semana porque ela não pode voltar para a casa dos pais. Enquanto eles caminham, Enver pergunta a Atice e Seida como foi o dia deles e sim, eles foram capazes de limpar suas mentes. Seida responde que na verdade estava muito deprimida, mas espera que com o tempo a dor passe e que tudo volte a ser como antes. Arif diz que o tempo cura tudo. Seida diz-lhes que a única coisa que lhes garante é que nunca esquecerá eles e que a sua memória viverá para sempre no seu coração. Arif diz a eles que, se morresse, não gostaria que ficassem tristes, embora espere que isso não aconteça logo. Atice diz que pensa o mesmo e Enver acrescenta que só gostaria de ver todos sorrindo e felizes e que ele morreria também. Arif diz a Seida que provavelmente é assim que Elis pensa que gostaria de vê-los felizes. É melhor que eles visitem os filhos para saberem que não estão sozinhos. Seida finalmente sorri e diz que tem razão. Henry diz a Evil que não quer ninguém morando em sua casa, seja primo ou ela não sabe que nunca limpa nada e faz muito barulho, então a resposta é não. Ele se despede e se vira. Evil grita e então tem que passar a noite no parque. Ele vê que não pode permitir e se vira para olhar para ela. Evil sorri, pega sua mala e caminha em sua direção, mas Henry deixa claro que isso só acontecerá seja para esta noite. E amanhã ele deve pedir desculpas à mãe. No dia seguinte, Enver entra no quarto de Sirin e pede que ele acorde porque ele só tem meia hora para se preparar para o trabalho e precisa se apressar. Sirin se levanta e de olhos fechados diz que é muito cedo. Enquanto isso, Bahar termina de se arrumar e caminha silenciosamente até a porta para que seus filhos não acordem, mas Nizam pergunta por que ele está saindo tão cedo. Bahar responde que só irá à cozinha preparar o café da manhã. Nizam pede que ela tome o café da manhã no quarto para que não tenham que descer porque ela não quer ver mais ninguém, porque está cansada de ser naquela casa e não conseguem nem usar o telefone. Bahar senta na cama e diz à filha que se ela se trancar no quarto as coisas só vão piorar e essa não é a maneira de resolver os problemas. Além disso, eles devem passar tempo com o pai e lembrar o quanto ele os ama. Nisa então pergunta por que os dois não se dão bem. Bahar não responde a essa pergunta e diz que é melhor dormirem mais um pouco enquanto ela cozinha. As crianças dizem que está tudo bem e Bahar sai do quarto. Sarp fica pensativo na sala. Bahar deixa a louça na cozinha e da sala de jantar diz a Sarp que quer que ele saiba que a única coisa que importa para ele é que os filhos estejam bem. É melhor não esquecer que os 4 filhos são inocentes e não têm culpa de nada. Tudo o que ele quer é que eles estejam seguros e ele não se importa com o que aconteceu. Ele já decidiu que enquanto estiver lá não discutirá com ele ou com Peril, e isso porque não quer ver seus filhos assustados ou zangados com o pai, então seria bom que ele contasse isso à esposa. Que ela sabe que ele não tentará mais machucá-la ou atacá-la. Bahar também pede que ela lhe diga que não tem interesse em estar perto do marido. Sarp pergunta se ela diz isso porque está com Arif. Bahar responde que isso não é problema dela, ela simplesmente não tem interesse em estar ao lado dele. Sarp se levanta e diz que tudo isso é importante para ele e que quando tudo acabar eles poderão ficar todos juntos novamente como uma família. Bahar pede que ele não brinque,
pois nada voltará a ser como antes. Ela vai para a cozinha e Sarp fica muito triste. Por outro lado, Arif está no refeitório e vê que Camille, a dona da loja de roupas, vem visitá-lo. Ele diz a Arif que eles concordaram em não denunciar sua amiga se ela pagasse pelos danos, mas ela não fez então. Ela precisa de uma solução e achou que ele poderia convencê-la a assinar algumas notas promissórias como garantia. Arif pergunta se sua palavra não basta. Camille diz que uma coisa é lidar com ele, que é seu amigo, mas outra é o problema com uma mulher que ele nem conhece. Arif pega uma caneta e pede a Camille as notas promissórias. Ele assina em seu nome. Camille diz que não precisa fazer isso, mas Arif dá a ele e diz que agora o problema será com ele e não com Seida. Camille diz que está tudo bem e vai embora. Nesse momento, alguns policiais saem do prédio e cumprimentam Arif. Dizem que estão procurando Bahar Sesmeli, mas ele não está em casa. Ela sabe que ele é seu senhorio e perguntam se ele sabe onde eles podem procurá-la. Arif pergunta o que eles precisam e o policial diz que a senhora Bahar nunca foi à delegacia para prestar depoimento. Enver se aproxima da entrada com Sirin, que está pronto para sair e veste o casaco. Sirin pergunta para onde ele vai e Enver responde que sairá em busca de emprego. Sirin, rindo, pergunta-lhe se já se deixou derrotar pelo outro alfaiate do bairro, embora seja sempre o melhor alfaiate da cidade. Enver responde que sim e os dois saem de casa. Ele pede à filha que se comporte e não tente fazer nada para que ela seja demitida, pois o dono é seu amigo e ele não pode fazer com que ele fique mal. Sirin responde que hoje tudo ficará bem. Enver se despede e segue em outra direção. Sirin continua seu caminho. Mais jovem, o homem lhe diz que é uma loja onde precisam de alguém para carregar as coisas, mas ele não acha que tenha condições de fazê-lo. Enver diz que irá descobrir de qualquer maneira e agradece. O velho caminha e vê uma placa de quarto para alugar e acha que seria uma boa ideia, já que tem um quarto vago em casa. Enver chega na loja, pergunta pelo dono e avisa que está procurando emprego. Na cafeteria Seida e Atice limpam a cozinha, e Viu chega e ao vê-los diz que entende o que estão planejando. Eles limpam tudo para tentar convencer Henry a contratá-los. Ele é um homem nobre e pode ser fácil de enganar. Ela pergunta a Seida se ela não amava Henry quando criança. Seida diz que isso não é importante. E Viu lembra que ela gritou nas ruas o quanto amava Henry e até seus pais zombaram dela. Seida apenas diz que era muito jovem, mas Viu ri e sai da cozinha. Seida continua limpando e diz que não acredita que encontrou a irmã perdida de Sirin. Atice olha para ela sem dizer nada. Henry entra na cozinha e agradece pela limpeza de tudo, mas já tem alguém encarregado disso. Atice diz a ela que acha que eles podem fazer melhor. Henry sorri e vai embora novamente. Ele pede a Viu que arrume o cabelo e use o avental, e diz que ela cheira muito a cigarro. Ele sabe quais são as suas regras e tem que respeitá-las. Você não deve esquecer de falar com sua mãe hoje e voltar para casa. E Viu diz a ele que é melhor ele falar com ela e se tiver sorte em convencê-la, ele irá embora. Bahar termina de preparar o café da manhã e prepara a mesa junto com Leila. Ela diz aos filhos do primeiro andar que agora eles podem tomar café da manhã. Sarp e Piril estão em seu quarto e ouvem o chamado de Bahar. Eles estão conversando e Piril diz que concorda que parem de discutir pelo bem dos filhos e até que tudo melhore. Sarp diz que está bem e ao sair da sala encontra os filhos do corredor, cumprimenta-os e pede que lhe deem um abraço. Sarp diz que os ama muito e depois os convida para tomar café da manhã juntos. Os três descem para a sala de jantar e terminam de preparar a mesa juntos. No quarto de Piril ela pega o carregador do celular e simplesmente o conecta ao lado da cama sem nenhum telefone. Ao abrir a porta para sair, Leila pergunta se ela pode entrar para organizar o quarto e Piril diz que sim, mas quando terminar você deve deixar a porta aberta e o carregador exatamente onde está. Leila diz que está tudo bem. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!